Então vamos lá. O que é sensorial, mãe? Uma criança com autismo, tá? Ou um adulto com autismo, o autismo ele começa, ele é processado na formação do cérebro. É durante a gestação. Até o 5º mês, para você ter uma ideia, a criança está pronta, está prontinha, está pequenininha, está prontinha. O que acontece do 5º mês ao 9º mês é uma lapidação, porque a criança, quando está toda pronta, o cérebro tem muito mais neurônio, muito mais material do que o necessário. Então, o que se faz do 5º ao 9º mês? O próprio organismo vai lapidando o excesso de material neurológico. O que acontece com o autismo? Nasce com esse excesso. Então, fica uma comunicação atrapalhada. Então, o que acontece, por exemplo, você está falando do sensorial. Toda pessoa com autismo, ela tem uma hipersensibilidade. Então, é como se fosse um excesso de neurônios captando um excesso de estímulos. Muitas vezes, as pessoas com autismo são confundidas com crianças TDAH, pela questão da agitação. Mas a agitação deles é diferente. É uma agitação, é uma sensibilidade sensorial, com os sentidos, ao que está em volta. Vou dar um exemplo. Criança com autismo, se você falar alto, ela tem uma sensação de que você está quase agredindo fisicamente. Se você tocar, ela tem a sensação que você está batendo. Então, é uma hipersensibilidade. Tanto ao toque como ao toque, a audição, a visão, tudo dele tem que ser menos. Alto, uma música muito alta. Exatamente. Né? Tudo para ele é como se o mundo, para uma pessoa com autismo, é um mundo com excesso de estímulos, tá? Então, uma criança com autismo, a gente pode falar o que for para ela, mas a gente tem que falar baixo, devagar, para que ela possa entender o que a gente está falando. Se tiver, por exemplo, uma briga dentro de casa, pode não estar nem perto dele, ele tem a sensação de que está apanhando. Então, é muito importante que a gente entenda que o sensorial é hipersensibilidade, tá? Então, quando você tiver que falar alguma coisa, fala baixinho. Por isso que muitas vezes você está falando com uma pessoa que tem autismo, e ele começa a sacudir a cabeça, porque aquilo está entrando de uma maneira como se fossem agulhas. Dói, né? O mesmo acontece para a pele. É muito comum uma mãe se deparar com o filho no inverno, tá frio, bota o casaquinho para ir para a escola e ele volta sem. Porque dependendo do tecido, ele tem aquilo como se fosse um incômodo. Então, a criança com autismo tem muita dificuldade com roupas, tem que ver roupas muito leves, que ele se adapte melhor. Então, todos esses detalhes, sensorial tem a ver com isso, com o que ele sente, né? Com o processo de sentir as coisas.